Boa tarde, Matesco. Mais uma sexta-feira de Estúdio Verão Mais Nova e a gente está aqui no Parque de Eventos, no nosso Estúdio The Box, agora para falar de viagem, gente. Qual é o seu destino? Onde é que você gostaria de ir? A gente vai falar agora de viagens internacionais. E para isso a gente está recebendo aqui as duas meninas da Netour Viagens e Turismo. Estou recebendo aqui a Daiane Zilli e também a Natália Debachani para a gente conversar um pouquinho, falar sobre todos os documentos, tudo que é necessário para a gente ter uma excelente viagem. Vou começar com a Daiane, que é sócia proprietária da Netour. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sim, eu sou uma das sócias, né? A gente já está na Netour, eu e a Edinara, desde 2011, então já tem alguns anos que a gente está ali na frente da Netour, né, dando sequência nos trabalhos, né, que a agência foi adquirida, né, então a gente está já há muito tempo com uma bagagem muito boa para poder assessorar todas as pessoas que pretendem viajar. Tudo bem, Natália? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, prazer receber vocês aqui, mesmo porque para falar de viagem é muito gostoso, né? Todo mundo acho que curte viajar, tem os seus destinos favoritos ou sonhados, e especialmente agora falando de destinos internacionais, eu queria saber de vocês, quando os clientes procuram vocês têm o top principais destinos que a galera pede? Com certeza, sempre tem, né? Aqui a nossa região gosta muito da Itália, de modo geral. Mas além da Itália, às vezes querem colocar alguma coisinha junto da Europa. Então, tem muita França, Portugal, pela facilidade também do idioma, a Inglaterra também. E às vezes, quando o pessoal quer Portugal, pega também a Espanha, já que está aí no ladinho. Então, são esses os países assim que o pessoal mais gosta e mais quer visitar. Muito focado na parte europeia em função das descendências, especialmente Exato. da região, é isso? Exatamente. E também Estados Unidos, mais o nosso ocidente, podemos dizer assim, né, a América do Norte, o pessoal procura bastante também. Procura também. Às vezes tem uma restrição um pouquinho maior por conta da documentação, né? Mas o pessoal que tem tudo isso já certinho, que às vezes viaja um pouco mais, Estados Unidos também é extremamente procurado. Pois é, Daiane, tem lugares que é mais fácil, a gente pode dizer assim, da gente conseguir ir viajar, porque também são menos documentos. Quais são os países hoje, né, fora do Brasil, que a gente consegue ir com tranquilidade? Todos os países a gente consegue ir com tranquilidade, desde que a gente se programe com uma certa antecedência para a gente poder deixar a documentação em dia. A gente sempre fala na agência que primeira coisa, quando a gente pensa em viajar, a gente tem que procurar saber qual documento é o principal documento de viagem, né, para poder viajar com segurança. Mas assim, aqui próximo a gente tem os países do Acordo do Mercosul, né, um exemplo, a Argentina, a Chile, que são os queridinhos aqui, Uruguai também, Punta, que o pessoal vai bastante lá no verão também, que são documentos que você consegue viajar somente com o documento de identidade. Só identidade? Só identidade. Que beleza. Uma ressalva que ela precisa estar com menos de 10 anos de emissão. Então, ela precisa estar atualizada, que a gente fala, né? Que é a exigência para entrada nos países. Mas muito tranquilo mesmo. Então, aqui, né, nessa região mais sul, na América do Sul, a gente tem essa tranquilidade. Agora, tem países, assim, se a gente for ver qual é o país hoje que é mais difícil da gente conseguir ir, porque exige uma tonelada de documentos. A gente vai dar uma notícia que o pessoal gosta muito aqui, que é Cancún, que pertence ao México. Mas o México passou a exigir visto para brasileiros. Ah, é? Sim. Isso recentemente? Foi agosto agora desse ano. Então, a gente era um dos queridinhos aqui em função da praia, em função, né, de toda a cara que Cancún tem, né? Porque Cancún, ele agrada... Paradisíaco, né? Exatamente. As ilhas, os passeios, a própria... a organização da cidade ali, né? Que com bastante shopping, com bastante atrações para todas as idades, né? Só que agora eles passaram a exigir o visto. Então, como eles estão começando com os processos, está um pouco burocrático, está um pouco difícil o agendamento, ir fazer a entrevista, então está bem complexo, por enquanto, até se organizar. Mas aí vem a boa notícia é que, se você tiver visto americano, você pode ingressar no México sem a necessidade do visto do próprio país. Então, a gente está pedindo, né, para quem tem interesse, gostaria de daqui a pouco conhecer Estados Unidos e conhecer México também, já faz um visto único. Faz o visto dos Estados Unidos, que contempla os dois países.
né? Agora, explica pra gente um pouquinho, Daiane, porque quando a gente solicita um visto, a gente solicita só uma vez e a gente pode ingressar no país várias vezes, ou solicita um visto para ir nessa viagem, se eu for de novo, eu tenho que ingressar com outro visto? Na verdade, assim, o visto de turismo para os Estados Unidos, eles estão sendo emitidos, isso não é uma regra geral, né? Mas os últimos que estão sendo emitidos, eles vêm com um prazo de validade de 10 anos. Né? Então, você ingressa com a solicitação do visto e ele, se emitido, normalmente é 10 anos. Pode ser menos, vai depender da análise consular ali do país, da documentação, pelo prazo. Mas, normalmente, são 10 anos. Né? Então, mas aí visto de turismo é uma, visto de estudante é outro, visto de trabalho é outro. Então, depende para cada caso. Eu trabalhei nos Estados Unidos, agora eu posso visitar como turista? Não, porque o teu visto foi concedido pelo período específico, né? De estudo, por exemplo. Se for de trabalho, aí ele vai ser um visto de trabalho que ele pode te permitir ir ou visitar. Mas aí tem várias questões que têm que ser analisadas, né? Quando for comprar viagem, enfim, né? Se organizar e se programar. Então, olha aí, gente, Cancún é o destino hoje mais burocrático para a gente ir, mas como a Daiane disse, né, aos poucos talvez as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis. Né? Agora, em relação aos destinos europeus, Natália, ajuda a gente. Por exemplo, nós gostamos muito da Itália por causa dessa nossa relação muito próxima com os nossos imigrantes, né, os italianos. Para nós irmos para essa região europeia, o que a gente precisa? Na verdade, para a Europa é um pouco mais tranquilo, né? A gente tendo passaporte, ele estando válido, né? O passaporte também tem 10 anos de validade, então tem que cuidar também isso, porque às vezes o pessoal faz o passaporte e esquece ele na gaveta. Então tem que dar uma cuidada também na validade dele. E é sempre bacana ter os certificados das vacinas em dia, né? A gente fala muito da vacina da febre amarela. A Europa não é um lugar que obriga, mas é uma coisa que a gente sempre indica ter junto, vai que precise. Então, é bacana já ter esse certificado consigo. E hoje a gente precisa também do certificado do Covid, né? Não tanto para ir até a Europa, mas para poder voltar para o Brasil. Porque hoje, para entrar na Europa, na maioria dos países, a gente não precisa apresentar o certificado da vacinação do Covid. Todavia, para voltar para o Brasil, a gente precisa mostrar esse certificado. Então, é o brasileiro que exige isso. A gente não pode pensar só na ida, né? Tem que pensar na ida e na volta. Mas para a Europa, assim, é basicamente isso, né? O passaporte e os certificados. Eu li alguma coisa, agora você me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus, que a Europa ia passar a exigir visto também. Isso é real? Como é que vai funcionar? Isso, esse é o ETIAS, né? Que eles chamam, que não é bem um visto, é um sistema basicamente online, até onde a gente sabe que tu entra, coloca teus dados da viagem e ele vai te dar praticamente uma permissão de viagem. Né? Então, é algo muito menos burocrático que um visto e que custa muito menos também. Né? São alguns eurinhos ali que tu tem que pagar na hora, mas é uma coisa mais prática de fazer. Então, é uma coisa que tu faz online, tu não precisa ir até consulado, não tem um formulário muito grande assim, para mostrar. Para tirar um visto, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente tem que ir a Porto Alegre, não é isso? Ou tem mais perto agora? Não, o mais próximo que a gente tem é Porto Alegre. Aí é Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife. São 5 estados do Brasil que contemplam o consulado americano, se eu não estou enganada. Acho que daí é complicado porque a gente tem que deslocar até lá, né? Tem que tirar um dia somente para isso. Então, assim, se é online, é muito mais fácil na Europa. É porque não é um visto, de fato, né? É uma permissão de viagem. Por que eles fizeram isso, Natália? Na verdade, muitos países estão começando a fazer agora até para ter uma noção um pouquinho maior de quantas pessoas estão entrando no país para visitar e quantas dessas pessoas estão saindo também desse país. Porque a gente sabe que muita gente pode até entrar ilegal, né, por essa facilidade. Então, geralmente, nessas permissões, tu tem que colocar todos os teus dados de passaporte, o dia que tu vai chegar, qual companhia aérea, quando que tu vai sair, qual companhia aérea. Então, é uma maneira que eles têm de medir, de controlar exatamente a entrada e a saída das pessoas em cada país. Né? Agora, tem muito brasileiro que também, né, tem esse sangue italiano e que, por vezes, resolve ir morar lá e vai para visitar, por exemplo, e gosta tanto que resolve ficar. E aí, como é que faz? Isso é possível, não é possível? É possível, sim. Nós, brasileiros, podemos ingressar no território europeu e
Isso que os países que fazem parte do Tratado de Schengen, né? Então, a gente pode ficar no país até por 90 dias sem a necessidade de visto. Aí eu vou comprar a minha passagem, vou ficar um tempinho lá, no máximo esses 90 dias, e no momento que eu estiver lá, eu vou fazer a solicitação para residência no local. Se vai trabalhar ou se vai estudar, enfim, tudo depende do caso, né? Se for estudar, tu já sai daqui com a documentação para ti, né, ter a permanência pelo período do estudo, né? E aí depois, normalmente, tu vai encaminhar a tua residência, né? Ou cidadania para poder ficar lá morando e trabalhando, enfim. Interessante. E vocês da Netur fazem todo o agenciamento necessário, né? Ajudam com o que precisar, né? Orientam com a questão de documentação, compra de passagens, tudo, né? Sim, nós trabalhamos de uma forma mais livre, né? Então, a gente não tem uma marca específica que a gente atende, né? A gente é multimarcas, né? Então, a gente vai fazer desde a passagem aérea, às vezes até passagem rodoviária, dependendo do destino que for necessário, hotel, seguro viagem, documentação. A gente ajuda na documentação do visto americano, né, que é o mais procurado, né, e alguns outros. Quando se vai para, por exemplo, a Europa e questão de cidadania europeia, aí a gente não tem muito conhecimento nessa área, né, então a gente tem pessoas que a gente indica, que conhecem e que encaminham, né, então é um pouco mais complicado, né, essa questão. Porque não tem aqui no Brasil alguém que faça isso, né, tem que ser do próprio país, né, então é mais complexo um pouquinho. Mas no restante a gente costuma auxiliar, desde a compra do pacote do pacote de viagem em si ou da passagem aérea, e a gente brinca, a gente monitora o passageiro durante todo Põe um chip. Né? Seria bacana, né? Coloca um chip que daí tu tem certeza que tu tá indo pro lugar certo. Pra nós seria ótimo, porque a gente fica, ai, será que chegou? Ah, e aí, chamou ele, será que ele chegou, tá tudo certo no aeroporto, deu certo? No hotel, tá tudo certo? Nos passeios também, aí a gente vai monitorando, a gente vai chamando, vai perguntando. A gente adora quando o pessoal gosta de postar no Instagram. Isso. Né? Que daí a gente vai vendo, opa, estão aproveitando, chegaram, a gente tem, né? Agora, o bom é quando tudo acontece do jeito que deve acontecer. Mas a gente sabe que isso não é sempre que acontece. Às vezes acontece um perrengue, por exemplo, de saúde. A pessoa tem uma dor de dente, né? Quando vai viajar de férias, gente. E aí? Vocês também têm esse seguro... Seguro viagem. Esse seguro viagem. Como é que funciona? Isso dá, de certa forma, uma tranquilidade para os passageiros. Sim. Também. Para vocês, sem dúvida. Com certeza. Sim, o que é bom do seguro, né? Que ele presta... Ele é um seguro, né? E ele tem assistências, e não é só em questão de saúde, né? Em questão de documentação, uma série de coisas que ele facilita a vida do passageiro, né? A gente brinca que seguro a gente compra para não usar, como casa, carro, mas é muito importante durante a viagem, porque assim, uma queda pode virar o pé, pode quebrar um braço, a gente já teve casos de passageiro que quebrou o dente, né, durante a viagem. Então, assim, aciona o seguro, vai ter a questão de que é uma coisa que é tranquila, que eu consigo acionar o seguro, ele vai me direcionar para uma clínica ou um hospital conveniado. Às vezes até o médico vai até o hotel, né? Vai até o hotel também, vai te direcionar, aí você não precisa fazer pagamento nenhum, né? O próprio seguro já faz todo o acordo, já tem acordo, já faz o pagamento. Ah, não, mas é uma emergência, eu precisei me direcionar para o hospital, eu tive uma alergia, né? E eu preciso de atendimento urgente. Vai para o hospital, a gente depois aciona o seguro e encaminha o ressarcimento para o reembolso. Né? Então tem esses cuidados que tem que ter, mas é super tranquilo para acionar, para usar, então é muito importante ter. E vocês estão lá para também ajudar a resolver esses perrengues, né? Porque nem tudo é só tranquilidade, sempre tem essas coisas que acontecem. O que foi mais de inusitado, assim, ou um destino, ou alguma coisa que algum cliente pediu para vocês? Vem alguma coisa à cabeça, assim? É um país que vocês nem sabiam que existia, às vezes, e pedindo para vocês, nossa, vou ter que pesquisar sobre esse país que eu não tenho ideia nem de onde fica. Já, às vezes acontece, né? A gente teve recentemente pro Timor-Leste, por exemplo. Nossa, Timor-Leste, deixa eu pensar, onde é que será que fica? Minha geografia é ruim. É pertinho da Indonésia. Indonésia, perto olha da Indonésia, só. então é uma viagem pro outro lado do mundo, né? Lembra da Austrália? Sim. Do ladinho, tipo, é uma ilha que, uma ilha que não dessas fica... Fica... Claro, fica do outro lado
do oceano, né? Do outro lado da nossa memória, né? Então ela vai ficar aqui. Tem a Austrália, fica um pouquinho acima, assim. Sim. Mas normalmente você não vai por aqui, porque precisa de visto. Então você vai pela Europa, né? Então faz outro caminho para você poder chegar no Timor-Leste. E às vezes para chegar em um destino, você tem que passar por vários outros e com várias regras e com várias documentações diferentes também. Pois é, isso também deve ser bem desafiador, no mínimo, né? Não teve ninguém que se perdeu no meio do caminho, não? Tinha que chegar lá em tal lugar e no meio do caminho desceu do avião. Com isso, mas que a gente fica com medo que o passageiro embarque no voo errado. Tem tanta escala, às vezes, né? Pra chegar num país assim mais remoto, mais difícil de acesso. Graças a Deus, até agora não. Olha Foi todo mundo e voltou. Que bom. A gente já teve um passageiro que voltou do Timor-Leste agora essa semana, ele passou na agência e aí tudo certo. Tô aqui, tá tudo certo. Se eu tô aqui, tá tudo bem, né? Que legal. E eu tenho certeza que também os clientes acabam trazendo muito feedback dos lugares para vocês, né? Isso é muito legal. E assim, de passeios e tudo mais, isso tudo também a agência ajuda, né? Então, o pessoal que não tem muita experiência com viagens, com a língua, às vezes, para onde vai... Porque é um perrengue, né? É um perrengue. Às vezes, as pessoas vão sem conhecimento nenhum da língua daquele país. Mas a gente auxilia em tudo, assim. A gente faz um voucher que a gente brinca que tem tanta informação, assim, que às vezes o passageiro nem pensou que precisasse de tudo isso, né? Mas é questão de tomada, se tu pode tomar água que sai da torneira, né, que tá por ali no país, porque aqui geralmente a gente não toma, né? Mas tu vai em alguns lugares, tu pode. É questão de, se eu vou chegar em algum lugar, como é que eu vou pedir uma água, como é que eu vou dizer oi, como é que eu vou dizer tchau, entender uma base. Então, a gente, no máximo, assim, a gente tenta ajudar com tudo que é possível, com tudo que a gente sabe também. Então, a gente sempre tenta deixar nos passageiros com o mais repleto de informações possíveis, assim, para ele chegar lá e acontecer tudo tranquilo. Se dá bem com a questão cultural de cada país, porque é bem diferente de cultura para cultura, né? Muito. Gente, adorei receber vocês aqui. A gente teria muitas coisas para falar, mas assim, o pessoal pode procurar a Netur, pode conversar com as meninas lá, né? Se você tem aquele sonho, gente, você pode realizar, né? Se planeja, acho que esse é o principal, né? Se planejar. Viagem é um sonho, né? O sonho das pessoas, ou é aquele momento que tu vai dizer, não, agora eu vou parar, eu vou descansar, é o meu momento, é as minhas férias, é o momento que eu vou curtir com a minha família. Hoje tô muito na moda, a gente brinca, né? O criar memórias, né? Mas não é uma moda, é algo que você precisa viver e experimentar. E viajar é uma experiência. Né, uma experiência inesquecível, aliás. Inesquecível, né? E nós estamos para ajudar. Né? A Netur está para fazer a intermediação, para buscar a melhor opção de hotel, de passagem aérea, enfim, a gente tem vários. A nossa equipe é uma equipe muito treinada, a gente já tem elas há muito tempo com nós, então a gente procura se manter atualizada, estudar e buscar sempre a melhor opção para agradar a todos. E vocês têm vários pacotes disponíveis que vocês possam lá nas redes sociais. Qual que é a rede social de vocês? Nós temos o Instagram, que é @NeturViagens, e também a gente posta também muito no Facebook também, que é Netur Viagens e Turismo. E também a gente, né, quiserem chamar no WhatsApp, pedir mais informações também, a gente está sempre disponível. Vamos passar o WhatsApp? Nós temos o nosso WhatsApp, que é 991 32 40 16. Que é o nosso WhatsApp geral, né? Que todo mundo tem acesso a ele, então alguém vai responder sempre, estamos sempre na ativa ali naquele WhatsApp. E com atendimento fantástico. Gente, obrigada, sucesso, que esse 2023 seja incrível para nós. Obrigada, igualmente. Obrigada e um feliz 2023 para todo mundo, com muitas viagens. Sem dúvida. Gente, mais um Estúdio Verão Mais Nova, dessa vez falando sobre viagens. Momento de lazer, é tudo que a gente quer, né? Ainda mais uma sexta-feira. Quem sabe você vai pensando aí nesse final de semana para onde você quer viajar. Mauro.